Por aqui agora a gente vai bater um papo nesse momento, né, com o Elcio Costa, que ele que é economista, e com o José Nascimento, que também está aqui com a gente, que é gestor de políticas públicas. A gente vai bater um papo, né, com eles que já estão aqui com a gente. Boa tarde para vocês, muito obrigada aí, Elcio Tudo bem? Elcio e o José Nascimento por terem aceito aqui nosso convite. Obrigada mesmo por vir participar aqui um pouco conosco da nossa programação aqui da BMC. Boa tarde a todos, só corrigindo, é Écio Costa, não tem L. Ah, Écio, tá, então tá ok. Então, obrigada pela correção, obrigada mesmo. Isso. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, sempre um prazer. Que bom. Vou começar então falando aqui com o Écio, inclusive eu já vinha atualizando um pouco aqui de como que a gente vem com esse mercado, inclusive nessa questão da expectativa do setor de construção que está já, segundo alguns analistas, já está esperando o fim desse ciclo aí de ajustes de alta e da Selic, né? Eu queria entender, do teu ponto de vista, Écio, como que esse ciclo aí, realmente, essa alta na Selic, tem impactado realmente na nossa economia, se o objetivo final, porque o objetivo final do Banco Central é sempre tentar controlar um pouco ali a inflação, né, diante do cenário que a gente tem quando ele começa a fazer esse reajuste na taxa básica de juros. Só que daí, há pelo menos 23 dias, a gente não tinha guerra. A gente começa a ter guerra a partir, né, de 20 dias para cá. O cenário muda, na tua opinião? Você acha que o posicionamento do Banco Central em relação a essa política monetária, ela deve mudar? Ou eles devem continuar com esse ajuste aí da taxa básica de juros? Você acha que vai ser suficiente a taxa como está agora de combater a inflação? Lembrando que essa inflação que a gente deve começar a ver a partir de agora é inflação de oferta, né? Tipo assim, não vai ter produto provavelmente ali na prateleira e por isso pode ter essa inflação. Você acha que é efetiva a decisão do Banco Central? Está no momento, no time certo? Deve parar realmente, né, já nas próximas reuniões ou não? Como que você tem visto essa decisão do Banco Central aqui do Brasil agora diante desse novo cenário de guerra lá na Ucrânia? Pois é, a gente passou aí em pouco menos de um ano de uma taxa de 2% para agora quase 12%, né? E com ainda uma previsão de nova elevação de pelo menos 1 ponto percentual já na próxima reunião. O Banco Central tinha uma expectativa de que a inflação começasse a ceder a partir de maio, né, com, por exemplo, na energia elétrica, a bandeira amarela, né, que é um custo mais baixo, a parte de transmissão também de preços do próprio petróleo poderia ser menor durante esse período, e as commodities internacionais, em geral, teriam um desaquecimento, até porque esse movimento mais contracionista também já teria começado nos Estados Unidos, na zona do euro, né? Ou seja, globalmente você tem uma inflação forte e estaria sendo combatida. E aí veio a guerra, né? A guerra, ela impulsionou ainda mais o preço das commodities. A gente tem, para o mês de março, se você computar somente o reajuste da gasolina, do diesel e do gás, somados com o peso que eles têm no IPCA, né, sozinhos vão representar mais de 1 ponto percentual. Então isso traz muita pressão para o IPCA, e o Copom, Comitê de Política Monetária, vai estar monitorando isso de perto, né, para justamente orientar se na próxima reunião é realmente uma reunião de última elevação da taxa de juros, ou se eles vão dar continuidade nesse processo. Mas, por outro lado, você tem negociações que permitem trazer o fim da guerra para um horizonte mais próximo, né? Você tem Ucrânia e Rússia negociando já com diversas rodadas, e o mercado, inclusive, de certa forma, se animou com essa iniciativa. Tanto é que você vê uma semana muito forte, né, de elevação dos principais índices lá nos Estados Unidos. Foi uma semana muito positiva comparado, inclusive, com do período da pandemia, de recuperação depois da pandemia. E aqui no Brasil a gente vê esse rally aí também dos últimos dias, mostrando um certo otimismo. Se isso vai se isso é
uma resposta a uma expectativa de que os preços, em geral, vão se acomodar, a gente ainda não sabe. Vai depender realmente da decisão de um cessar-fogo e de paz entre Rússia e Ucrânia. Aqui, o Banco Central ele está, de certa forma, agindo corretamente com as suas atribuições. Ele precisa ter uma ancoragem, né, da taxa de juros, da inflação, né, e ele usa a taxa de juros para fazer essa ancoragem, porque se desancorar, aí a situação é ainda pior. Né? Então, a inflação ela precisa realmente convergir, né, para o final do ano. Talvez não vá ficar nos 5%, nem nos 6%, mas uns 7% já é uma situação melhor, né, do que a que nós terminamos 2021 e vai trazer aí uma perspectiva também melhor para 2023. Agora, isso, claro, traz reflexos na economia. O setor imobiliário, como você mencionou, que hoje teve uma forte elevação, sofreu muito com justamente essa elevação de 200 e tantos por cento, né, da Selic, né, dos 2% para os 11,75%. Né, e isso mexe muito com o mercado, porque o financiamento ele fica muito mais caro, e para o setor se organizar, lançar produtos, fazer contratações, termina tendo muita dificuldade. Então, a gente viveu no mercado imobiliário um boom aí nesse período de 2020 e inclusive parte de 2021 também. 2022 deve continuar com a atividade aquecida, mas fazendo as entregas, né, do que foi contratado lá atrás. Tá? Então essa é uma situação que vai perdurar, mas não no mesmo ritmo, né, de recordes que a gente viu sendo batidos no ano passado de financiamentos imobiliários. Eles estão caindo, né, drasticamente à medida que a Selic vai aumentando e você tem um impacto direto no financiamento imobiliário. Mas voltando à questão do controle, como você disse, é uma inflação de oferta, mas a oferta também tem demanda. Né? Então, se você contrai, de certa forma, a demanda com a elevação da taxa de juros, você termina fazendo com que a oferta se reorganize. Né? Tudo existe aí uma interação entre oferta e demanda. Então, a meu ver, o caminho é certo, né, adotado pelo Banco Central. A velocidade de elevação, o potencial da elevação, isso aí sim, a gente poderia discutir um pouco, né, porque são mudanças muito rápidas num período muito curto, que às vezes não leva tempo suficiente para que você tenha a absorção disso no mercado, né, mas a fórceps está acontecendo. Né, a gente está vendo aí realmente uma forte elevação que traz uma queda na disponibilidade de crédito e até mesmo na análise de crédito, né, desenquadrando muitos projetos, tanto para financiamento das pessoas físicas, como também dos negócios, né, das pessoas jurídicas, que novos projetos têm agora uma TMA muito mais elevada, né, e também para capital de giro, operações de capital de giro, fica cada vez mais caro. José, olhando todo esse cenário, né, que o Écio trouxe muito bem aí em relação à política monetária, o impacto disso tudo na inflação, e considerando o que a gente tem visto aí relacionado a commodity ao petróleo, né, por exemplo, hoje, o petróleo fechou em alta, né, mais de 1% aí, o petróleo Brent WTI quase 2%, fechando aí acima dos $100 a cotação do barril. Mas essa semana a gente também teve dias aí de ver o petróleo cair aí 7%, 8%, voltando para casa dos $90 o barril, ou seja, uma certa volatilidade nessa questão aí da commodity. Você acha que toda essa movimentação, por exemplo, do Banco Central, né, do que tem sido feito, você acha que vai ser suficiente para poder dar uma equilibrada nesse impacto, nessa volatilidade que a gente tem acompanhado das commodities? Porque o conflito ainda não acabou, o cenário continua por lá, ainda não tem ainda uma previsão de um cessar-fogo que põe em risco essa questão dessa cadeia de abastecimento da commodity em todo o mundo, né? Como que você tem visto essa situação do petróleo diante desse cenário de agora?
Não, perfeito. Eu acho que, bom, do ponto de vista prático, é o que você trouxe, é um impacto que verdadeiramente afeta o mundo. Isso, tendo em vista que o próprio Estados Unidos, antes mesmo de trazer as sanções mais duras, fez uma negociação histórica com a Venezuela, né, no sentido de atração dessa commodity, desse importante ativo energético, com um país que até a guerra era um rival, né? Então, isso mostra muito a relevância desse determinado tema. E não só, né? Acho que essa volatilidade afeta o preço, como o próprio Écio já vem trazendo, afeta os empregos no Brasil, e não só, bom, no ano de 2021, a inflação, um dos principais pontos críticos em relação à inflação, foi em relação aos combustíveis, esse ano também será, e por isso toda essa movimentação no Congresso Nacional, também em termos de tentativa de controle de preço, até porque quando mexe no povo, no bolso do povo, mexe no eleitorado, né? Então, são questões bem determinantes, inclusive até para a política, em 2022, para todos os envolvidos, principalmente a corrida presidencial. Então, tratando especificamente do petróleo, até uma discussão interessante, né? Tendo em vista que momentos de crise fazem com que não só empresas, mas as pessoas, elas tenham que se adaptar e, naturalmente, inovações aparecem e são oportunidades nesses momentos de crise. Então, tendo em vista todo o questionamento, né, que toda a cadeia que é movida e dependente da commodity, do petróleo em especial, e todas as discussões que já vêm acontecendo em termos até de inovação e sustentabilidade, fontes de energias limpas, enfim, e todo o fim da dependência, assim como no período de pandemia nós aceleramos os processos digitais, né, então que o pessoal vem falando do novo normal, são as relações não só de trabalho, mas pessoais, foram aceleradas nesse processo pandêmico, assim eu também acredito que acontecerá enquanto estiver acontecendo essa guerra, né? Bom, as tentativas em termos eleitorais vão ser de tentar controlar ao máximo os preços para que não afete o bolso do eleitorado, né, das pessoas no Brasil, mas que talvez seja, na verdade, na minha leitura, quanto mais tempo a guerra durar, mais tempo existirá de, entre aspas, oportunidade para que fontes de energia renováveis, limpas, e toda a cadeia que é dependente do petróleo se reinventar e acelerar processos também de reinvenção. Então, ao tempo em que, verdadeiramente, né, vai impactar na inflação, já está impactando no nosso bolso em termos nas bombas de combustível, já estamos perdendo empregos, tendo em vista os custos e toda a relação de comércio exterior e internacional, não só nessa cadeia, mas assim, toda a cadeia industrial é impactada com um aumento de custo, né, em termos de combustível, mas que, ao mesmo tempo, de novo, é uma oportunidade para que energias renováveis, limpas, não dependentes do petróleo, que um dia vai acabar, é um ativo que tem fim, é um ativo finito. Na minha leitura, é uma oportunidade também interessante do Brasil aproveitar essa oportunidade, de novo, enquanto a guerra durar, esperamos que acabe o quanto antes, mas que se ela se estender ao longo de meses, anos, enfim, não tenho dúvida também que acelerará esse processo de adequação por parte de todos os envolvidos nessa dependência específica do petróleo. Agora eu tinha uma pergunta para o Écio, justamente queria perguntar um pouco para ele como é que ele viu essa resposta do mercado em relação a essa alta da Selic e também a nova postura do Fed do 0,25 ponto percentual ali. Eu acho que o José também vai entrar nessa discussão, porque a gente ficou muito na dúvida ontem do seguinte, foi ontem? Não, anteontem, desculpa, a gente já está na sexta-feira, minha cabeça já foi pro Beré. Tá passando rápido. Passa muito rápido. Mas a gente viu uma postura do Powell falando assim, olha, eu não tenho a mínima ideia do que vai ser ano que vem, certo? Eu não sei o que vai acontecer. Eu tentei nos últimos 2 anos apagar o fogo ali da Covid-19. Ali. Eu falei para o mercado que ia dar uma sinalização de longo prazo, né? A gente ia tentar acertar isso daí, mas não dá. A inflação realmente é um negócio que está vindo aí. A gente vai tentar segurar do jeito que dá, a gente vai usar tudo que a gente pode, mas não tem como alguém saber como é que vai ser a economia ano que vem. E o mercado até que
foi bem, né? O mercado está performando bem. Então, a sinalização de que lascou de vez é uma sinalização pelo menos melhor do que não ter uma sinalização, ou SO? Veja, antes, complementando um pouco o que Zé Henrique disse, ele até disse, olha, um dia o petróleo vai acabar, mas eu diria até que um dia nós vamos abandonar o petróleo. Eu acho que esse é o principal caminho que a gente tem que traçar com a transição para tecnologias verdes, né? O petróleo, ele é altamente poluente, então há uma transição, veio sendo acelerada nesses últimos anos antes da pandemia, e aí a pandemia distorceu muita coisa, e aí você vê até o próprio Elon Musk, há poucos dias atrás, dizendo, comprem petróleo, né? Ou seja, ele estava meio que entregando as pontas, dizendo que no curtíssimo prazo ele não tinha como atender tanta demanda por veículos elétricos, né? Mas isso, eventualmente, vai se tornar realidade, né? As coisas vão se normalizar e a gente vai fazer essa transição. O problema é que ainda há muitos incentivos, muitos subsídios, e isso que está acontecendo agora é justamente um subsídio enorme que está sendo dado para o consumo de combustíveis. Eu não vejo nenhuma movimentação do Congresso, nem do governo, do Executivo, para dizer, não, vamos fazer o seguinte, vamos derrubar as tarifas de importação de veículos elétricos para poder atender também esse mercado. Não, ninguém fala nisso. Agora, dar um subsídio de 20 bilhões de reais para tirar os impostos federais, também empurrar uma conta salgada para os estados, né, congelando. Aliás, o congelamento até foi iniciativa dos estados, mas agora, com a unificação do ICMS, também derruba, né? Então, essa é uma problemática que a gente precisa realmente repensar, tá? Mas agora, voltando à questão que você mencionou, o Fed, finalmente, eu não sei, acredito eu, que caiu a ficha, né, de que excesso de estímulo traz inflação, né? O Brasil torrou 700 bilhões de reais, né, durante a pandemia, ajudou empresas, ajudou famílias, ajudou estados, né, e a gente vê agora, de certa forma, uma consequência disso, né? Foi bem investido? Sim, de certa forma, a gente utilizou bem para garantir empregos, né, com aquele programa de manutenção de emprego e renda. A gente trouxe um auxílio emergencial que foi muito importante, até fiz um estudo sobre isso, mostrando o impacto sobre os municípios, que ajudou as famílias, né, os informais, que não tinham mais receita a sobreviverem, e também fez com que o caixa dos estados aí ficassem bem gordinhos, que estão sendo usados agora com a eleição. Mas muito estímulo fez agora com que a gente tivesse inflação, né? As famílias começaram a consumir mais, esse aumento de consumo trouxe um excesso de demanda, a oferta estava bagunçada e a gente viu no que deu. E lá nos Estados Unidos não foi diferente, pelo contrário, foi muito mais potencializado do que aqui, né? Os estímulos foram muito maiores, né, e perduraram até agora, né? Você vê aí finalmente essa reunião onde a compra de títulos foi retirada, né? Você tem agora uma elevação de taxa de juros que ela estava entre 0 e 0,25, né? Ou seja, a ficha finalmente caiu, né, que excesso de estímulo traz inflação, né? Me desculpe Biden quando ele disse que não, que isso é uma mentira, uma falácia. Não, está aí a realidade para mostrar que realmente isso acontece, tá? Daí para frente, você tem um ajuste natural da coisa. Então, os mercados estão sinalizando de forma positiva essa caída de ficha que eu mencionei, ou seja, do Banco Central entender que os estímulos precisam ser retirados, né, e a economia precisa ter essa reorganizada para continuar o seu caminho de crescimento, né? Aqui a gente fez até, de certa forma, antecipada, né? Mas 2022, por sua vez, vai ser um ano muito desafiador aqui no Brasil, porque justamente a gente está nesse caminho de controle da inflação.
que é muito importante, principalmente para as famílias mais pobres, porque já é comprovado que a inflação atinge muito mais a classe mais pobre da população do que os mais ricos. Agora eu quero saber também um pouco a opinião do José sobre isso, justamente sobre essa movimentação. A gente estava falando agora há pouco também sobre a questão do petróleo, né? Esse case de que o petróleo vai acabar, inclusive, é um dos grandes cases da lógica do porquê que a Tesla consegue ganhar tanto valor, né? A expectativa de que em algum momento o petróleo vai perder espaço, você precisaria de um bilionário igual o Elon Musk para conseguir reverter esse mercado, que qualquer mercado que ele entre, inclusive, ele, né, é um competidor duro, né, o homem mais rico do mundo, né? Eu não sei se ele, o Jeff Bezos ali disputando, mas enfim, um dos homens mais ricos do mundo. Enfim, queria entender um pouco, José, sobre a lógica do mercado de tecnologia na sua visão nesses últimos meses, né? A gente viu ali Nasdaq performando de maneira ruim, né? A gente viu um mercado de tecnologia também tendo que se reinventar, né? Que era ali o setor que era mais usado no ESG, né? O ESG era de vários índices na bolsa norte-americana, tinham ali muitas participações com Facebook, Google, Microsoft, e aí começaram a vir aquelas polêmicas de privacidade, o Mark Zuckerberg tendo que ir lá nos processos, enfim, nos julgamentos. Então, teve ali uma mudança no mercado de tecnologia. Você acha que agora vai ter uma reprecificação disso tudo? Ou seja, eles virando ali para a lógica do metaverso, igual, né, o Facebook quer, igual o Bill Gates já falou também que vai querer? Ou vai ser só mais uma coisinha ali no meio desse balaio todo que eles vão utilizar para continuar crescendo? Eu tendo a acreditar que seja, claro, de novo, né, acho que nesses momentos de crise se catapultam, se aceleram uma série de transformações, né, como já trouxe, mas eu tendo a acreditar que é mais esse segundo ponto, tá mais relacionado à narrativa, tendo em vista que esses processos foram bastante acelerados. Do ponto de vista prático, até quando se envolve a questão do conflito na Rússia e Ucrânia, e as tomadas de decisão, na minha leitura, foram muito importantes, foram muito positivas, de retirada das indústrias, das empresas, e assim, quando você te retira, e se aquilo fazia sentido do ponto de vista econômico, né, você está tomando uma decisão econômica também, né? Você está tirando empregos, tirando faturamento, tirando clientes, quando você tira determinadas operações da Rússia, por exemplo, ou cede internet de graça, né, para a Ucrânia, desloca os satélites como o Musk e entre outros grupos de tecnologia o fizeram. A corrida, e assim, é muito interessante que o Wesley trouxe um ponto legal que está relacionado justamente os incentivos, né? Então, naturalmente, quando a gente pensa em tecnologia, a gente está vendo toda a polêmica que vocês estão abordando brilhantemente, né, do Telegram, inclusive, que era uma das corporações russas, né, até que, no caso brasileiro, por outras motivações, mas que tem sofrido sanções também em outros países, né, e a Rússia, sem dúvida, é a que mais perde nessa, entre aspas, eterna Guerra Fria, fecha aspas, que a época, o que aconteceu em termos de motivações tecnológicas, né, tanto do ponto de vista de satélite, internet, corrida para a Lua, enfim, a quem mais perde com esse processo todo nesse exato momento é a Rússia, mas que, do ponto de vista prático, o que tem se avançado em termos tecnológicos, e as corporações, principalmente americanas e até as chinesas, né, na prática tem avançado da mesma forma, e a guerra relacionada às narrativas que estão atreladas ao conflito, sem dúvida se atenua. E aí, só um ponto importante em relação aos incentivos, né, que aí quando a gente comenta em relação à tecnologia, não necessariamente são somente aplicativos, 5G e formas de conectividade, etc., mas também tecnologia do ponto de vista da sustentabilidade, né? Você mesmo abordou da lógica ESG. Então, a proposta dos incentivos, hoje os Estados Unidos negocia com as suas, e tem um apoio, na verdade, das suas fábricas de carro, por exemplo, de substituição e a venda de carros elétricos nos Estados Unidos serem de 50% de toda a frota até 2030. E aí a lógica de incentivos, né, desse ativo finito, que é o petróleo, se torna um movimento interessante. Então, quando a gente pensa então, a perspectiva Brasil, a perspectiva local,
é uma provocação, né? Na verdade, de como a gente pode, em termos tecnológicos, e aí entram outras várias questões. Por exemplo, a dependência, tanto do ponto de vista de fertilizantes, também do próprio petróleo, e que afeta a cadeia como um todo, economicamente falando, como eu já trouxe, ela também traz o incentivo de que, assim, bom, em primeiro lugar, diversificação do meu principal produtor, do meu principal revendedor, né? Isso vale para tudo, celulose, o agro como um todo, para a utilização de novos fertilizantes ou novas formas de manutenção e fertilização, né, do que é vendido, e toda a cadeia como um todo, ela precisa de incentivos para primeiro, em futuros conflitos, né, em futuras crises, nós vamos continuar dependentes dos mesmos players, do mesmo commodity, do mesmo produto para tocar a nossa vida. Então, isso é a primeira reflexão. E a segunda reflexão é pensando, de fato, a sustentabilidade, pensando, de fato, o futuro, né? Então, assim como os Estados Unidos se tornou essa meta plausível de 50% de toda a frota de veículos nos Estados Unidos até 2030, os postos todos de combustível também terem tomadas para esses carros elétricos, para você conseguir carregar o seu carro, no caso, abastecer, né, com energia. E aqui no Brasil você encontra facilmente carros elétricos, você encontra facilmente um posto que tem lá uma tomada para você carregar seu carro. Em pouquíssimos pontos, aqui quem reside em São Paulo, porque o restante e para um grupo muito específico de pessoas. Então, acho que assim, só para fechar o ponto relacionado à sustentabilidade na prática e os desafios da inovação da tecnologia, primeiro, é uma discussão que nós precisamos ter em termos de políticas públicas e incentivos reais, né? O Brasil, em vários pontos, já está ficando para trás, principalmente nesse tema, e inclusive até de investimento externo. Hoje, né, o que mais tem, os fundos todos estão preconizando selos, né, que mostrem o comprometimento e o cumprimento de regras sustentáveis por parte das empresas, mas que para as empresas brasileiras serem mais competitivas e terem mais chance até no mercado internacional, seria muito interessante termos incentivos para adesão e aceleração dessas tecnologias, verdes em especial, e aí o que não falta são modelos e casos na Europa, nos Estados Unidos, para a gente se pautar e pautar as políticas públicas positivas aí para a população. Ok. Perfeito, então. Olha, queria agradecer tanto o Écio aí quanto o José de terem vindo aqui à BMC News. É sempre muito legal a gente poder bater esse papo aí. Quando quiserem vir, inclusive, aqui pessoalmente, vai ser uma honra enorme fazer essa mesa redonda e falar sobre tecnologia, sobre os impactos financeiros, movimentos macroeconômicos. Tem muito assunto. Dá para a gente fazer um programa inteiro só sobre o case do petróleo, né? Por que o petróleo vai acabar, ou se vai acabar, se não vai, o que vai acontecer, enfim. Então, queria agradecer os dois aí por terem vindo nessa nossa cobertura, tá certo? Foi um prazer. Agradeço, a minha primeira obrigado, participação. Perdão, só complementando a minha primeira participação e estou disponível aí à disposição para próximas colaborações. Um abraço, Zé Henrique, um abraço a todos. Com certeza. Obrigada mesmo, Écio. Obrigado, Zé. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Valeu. A gente vai seguindo por aqui nessa cobertura especial da BMC